Todos, queria também naturalmente começar por cumprimentar-vos a todos, aos oradores e aos participantes em nome do Partido Comunista Português. Eu creio que a reunião e a manhã de hoje foi uma manhã muito importante. Eu se calhar ia começar por aqui. Eu acho que era bom que fosse um feeling, porque os feelings vão e vêm de acordo com o tempo, as estações do ano. O problema é que é um feeling que vem das finanças e, portanto, é o Vítor Gaspar e a Troika que tem um feeling e diz ao Ministro da Educação para o traduzir em medidas concretas. E a preocupação que aqui se trata sobre as questões do currículo, e falar do currículo é falar da escola pública de qualidade, é muito mais do que um feeling, na nossa opinião, porque isto é para cortar e para desvirtuar. Até podia ser só para cortar, mas no nosso entendimento é muito mais que cortar. É uma política ideológica de desvirtuar a escola pública de Abril e o seu entendimento enquanto um instrumento de emancipação individual e coletiva. Eu creio que pode não ser aqui o espaço, nem vamos fazer aqui a discussão sobre se a escola pública tende a reproduzir as desigualdades socioeconómicas ou se faz esse papel, porque de todas as intervenções que os oradores fizeram, havia sempre esta referência, os alunos ali tinham mais dificuldades, os problemas socioeconómicos, então aqui a escola pública não tem, infelizmente, cumprindo o seu papel de combater as assimetrias socioeconómicas, porque não tem, e nós conhecemos a realidade, sabemos o que é que são escolas com determinada composição socioeconómica e resultados associados a isto, e por isso também ficamos preocupados não com a turma mais, porque eu tive o privilégio da senhora professora Helena Peralta me explicar aqui uma diferença, mas com as turmas de nível, que é coisa diferente com o qual o professor Nuno Crato falou. Uma coisa é a turma mais, outra coisa são as turmas de nível, e os bons trabalham um nível e os maus trabalham ao outro, ou os que têm menos sucesso. Porque isto, infelizmente, e para nós, isto está continuamente associado à composição socioeconómica das famílias e das suas condições, que num contexto de crise se tende a agravar profundamente. Dizer o seguinte, nós podíamos dizer que esta revisão, aliás, este ajustamento orçamental da escola às necessidades, porque isto não é uma revisão curricular, o PCP não o entende como uma revisão curricular, é uma reorganização curricular, isto conjugado com os mega agrupamentos e com o número de alunos por turma, porque isto é um puzzle completo, a questão hoje da revisão curricular é uma peça de um puzzle completo, nós podemos dizer isto vai ser tudo para melhorar a qualidade pedagógica, mas nós temos um cocktail que está em direção às escolas públicas no sentido exatamente contrário, de degradação da qualidade pedagógica das escolas e de desrespeito e atentado aos direitos dos profissionais da escola pública. E para isto dizer também o seguinte, nós podemos fazer essa discussão, certamente não é aqui sobre o processo de Bolonha e a degradação da qualidade da formação inicial, porque fala-se muito da formação inicial, mas muitas vezes esquece que isto tem uma ligação direta ao processo de Bolonha e à degradação também da qualidade pedagógica dos professores. Sobre os exames nacionais, eu há pouco ouvi aqui falar sobre a questão do currículo e da autonomia curricular, dizia assim, pensava para mim, então e onde é que ficam aqui os exames nacionais? Porque os exames nacionais são uma desvalorização completa da autonomia curricular, porque tratam pela mesma bitola experiências completamente diferentes, desvalorizando o projeto educativo de cada uma das escolas, da capacidade que há para fazer essa avaliação em concreto em cada uma das escolas e tratando também de uma forma que entendemos muito negativa a desvalorização da avaliação contínua. Dizer o seguinte, nós no dia 18 de janeiro tivemos, a Comissão de Educação deste grupo de trabalho decidiu, e eu creio que bem, a realização de uma audição ainda no período da discussão pública sobre o currículo, no sentido de recolher contributos e ouvir opiniões. E nós tivemos uma audição que foi arrasadora relativamente aos objetivos que estavam colocados. Pensei eu, pronto, hoje, como de facto é um painel diferente, porque são sobretudo académicos, em que as pessoas podem dar a sua opinião, certamente quando lá chegarmos isto estará diferente, porque o Governo certamente que recebeu muitos contributos e, se tiver o bom senso, terá em conta esses contributos. E, infelizmente, nós hoje, foi no dia 18 de maio, foi no dia 18 de janeiro, hoje estamos no dia 18, foi no dia 18 de janeiro, hoje estamos a 16 de maio, e o cenário é, sobretudo, grave com o que está colocado às escolas. E, portanto, para nós não há grande alternativa do que a suspensão imediata da revisão curricular. E não é o PCP que a diz, porque nós podíamos estar aqui a dizer, é o PCP que entende que é assim. Não, nós quando vamos às escolas, quando falamos com os professores, quando falamos com os pais, quando recebemos comunicados e moções aprovados de autarquias do PSD e de autarquias do PS, com abstenções do PSD e do CDS, é para confirmar de facto que este caminho não pode ser seguido. Até porque nós estamos
a 16 de maio e as escolas não têm indicação nenhuma. E, portanto, é uma instabilidade completa sobre o futuro das escolas, sobre a questão da organização dos horários, da organização das turmas, e nós entendemos que trabalhar em cima do joelho, a senhora professora explicou muito melhor que eu, que não tem dado bons resultados. Dizer só o seguinte, em relação aos mega-agrupamentos, que aqui foi colocado. Os mega-agrupamentos são uma bomba atómica relativamente aos projetos educativos. Foi aqui explicado um exemplo da turma mais numa escola com 1.300. Eu pergunto como é que essa ginástica muito bem feita e muito bem conseguida se consegue num agrupamento com 3.000. É que não se consegue, é que nós podemos falar de autonomia, podemos falar disto tudo, mas sem falar de meios, porque as coisas não saem do céu, não caem do céu, e os omeletes não se fazem sem ovos, como é que nós vamos conseguir isto? Com muita ginástica para a componente não letiva, com toda a ginástica que se possa fazer. Chega-se a um ponto em que não há ginástica possível, já está tudo em espargata. E as escolas hoje já estão em espargata. Não há alternativa relativamente a isto. E com mais alunos por turma, com mega agrupamentos, com uma revisão curricular que vai ser profundamente negativa para a qualidade pedagógica, nós tememos que são danos irreversíveis com que a escola pode ficar confrontada e, mais uma vez, é pena que este governo, à semelhança de governos anteriores, outros do PSD e do CDS, outros do PS, não ouçam o que as pessoas lhes dizem. Porque não é por falta de aviso. Nós podemos dizer, ninguém chamou a atenção para isto. Mas não foi por falta de aviso. O aviso está tomado e, de facto, também aqui é bem o exemplo de como é que este processo é um processo que começou mal e que tende a ser imposto. É um processo profundamente antidemocrático, porque não está a ouvir as pessoas, não está a recolher os seus contributos e continua de forma muito persistente, não com o feeling, mas com a orientação do Ministro das Finanças, a traçar um caminho profundamente negativo para a escola pública. Mesmo para terminar, só dizer o seguinte, mega-agrupamentos, foi aprovado o ano passado, em julho, 4 resoluções da Assembleia da República sobre os mega-agrupamentos. Uma resolução era do PSD, outra era do CDS, outra era do Bloco de Esquerda, outra era do PCP. A resolução do PCP que foi aprovada dizia o seguinte, que se constitua uma Carta Educativa Municipal com base uma Carta Educativa Nacional que tendo por base as cartas educativas municipais. É verdade que o anterior governo do Partido Socialista incumpriu a resolução da Assembleia da República e temos um governo agora do PSD e do CDS que incumpre não apenas as resoluções da Assembleia da República, como os próprios projetos que fazia quando estava na oposição. E, portanto, isto não é bom caminho e nós entendemos que é urgente suspender esta reorganização curricular, ouvir as escolas, ouvir os interessados e depois aí tentar fazer alguma coisa de útil para a escola pública.